Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos juntos mais uma vez para o estudo da lição da Escola Sabatina. É uma alegria ter você aqui conosco. Eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que todos sejam alcançados e abençoados com o estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro. Eu estou aqui com o Aparecido mais uma vez. Nós vamos estudar juntos a lição. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor. É uma bênção estar aqui. Vamos começar fazendo uma breve oração. O irmão Aparecido vai nos dirigir nesse momento. Oremos. Amado Deus e eterno Pai Celestial, que bênção, Senhor, estamos aqui, abrindo a Tua palavra para ouvir o que Tu queres para cada um de nós. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que tudo que viemos fazer seja para a Tua honra e para a Tua glória. E de um modo especial, abençoe o querido irmão e amigos que estão nos assistindo, para que eles possam compreender a mensagem que o Senhor tem para cada um deles nessa manhã. Fique conosco, dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus, lhe agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Aparecido. Amigos, a última ceia. Nós estamos estudando nesse trimestre o Evangelho de Marcos, estamos na 11ª lição, levado e julgado. Você já sabe, estamos aqui na reta final do Evangelho de Marcos, estudando especialmente o capítulo 14, e chegou a vez de darmos uma olhada aqui na última ceia. O texto, irmão Aparecido, para hoje é Marcos 14, do 22 até o 31. Então, aqui nós temos o relato da ceia do Senhor. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Logo depois aqui, irmão Aparecido, tem a descrição de que Pedro foi avisado de que iria trair Jesus. Jesus disse aos seus discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que hoje, nesta noite, ainda que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Pastor, é uma mensagem muito especial aí que Marcos está trazendo para nós. Agora, aqui nós vemos que Jesus instituiu a Santa Ceia, né? E existe vários emblemas nessa Santa Ceia. Pastor, qual que é o propósito real da Santa Ceia? Então, a gente percebe aqui na lição e também na Bíblia que é um acontecimento de uma quinta-feira. Sim. Então, era o momento em que eles deveriam estar participando da Páscoa. Tá? Aqui a gente encontra, não especificamente aqui no Evangelho de Marcos, mas Mateus e também Lucas dá essa informação de que eles deveriam participar da Páscoa. Era uma cerimônia muito singela, muito significativa, porque eles comemoravam ou relembravam, né, do êxodo, a saída do povo do Egito para a terra de Canaã. Só que Jesus faz uma coisa interessante. Ele não está aqui em Marcos, mas no Evangelho de João, nós temos essa informação no capítulo 13 de João. Jesus lava os pés dos discípulos. Era comum esperar ali um servo, alguém, para fazer isso, né? Lavar os pés numa cerimônia tão especial, um jantar especial como esse. E não havia servo naquele cenáculo. Então, Jesus toma ali uma bacia, coloca água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Depois dessa parte, Jesus até pergunta para os discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? E por que Jesus está lavando os pés dos discípulos aqui?
A gente acompanhou a jornada de Jesus aqui no Evangelho de Marcos, Cido, e eles estavam ainda em discussão. Quem que é o maior? Quem que é o melhor? Quem que é o principal dos 12? Quem é o primeiro, né? Quem é o primeiro? Então, Jesus agora vai dar uma ilustração ali visível para eles de que no reino de Deus a ordem é serviço. Humildade, entrega, servir o próximo. Então, esse é o ponto. Interessante que aqui no Evangelho de Marcos não se fala do Cordeiro Pascal. Não tem a história do Cordeiro, que deveria ser reservado no 10º dia, ser morto no 14º dia, ser comido às pressas, assado todo o Cordeiro. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro. Né? Nesse momento aqui, não aparece a descrição do Cordeiro que deveria ser morto. Jesus traz novos elementos, como você falou. Ele diz a respeito do pão sem fermento. Comam, tomem isso daqui, porque isso aqui simboliza o meu corpo. Sim. E eles comem. Depois ele pega o cálice com suco de uva, que a gente chama de vinho, entrega para eles e diz, bebam, é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Agora Jesus está dando um novo significado para a Páscoa. Não só a libertação lá do Egito, da escravidão, mas uma nova aliança que ele faria com todos aqueles que crescem nele. Então esse é o significado da Santa Ceia. E eu penso que foi muito marcante, embora eu tenha assim, um pensamento de que eles ainda não entenderam muito bem esse negócio que Jesus haveria de morrer. O texto aqui diz assim, ó, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para Galiléia. Jesus foi tão claro, Cido, tão claro, repetidamente ele tem falado sobre isso e eles ainda não entendem. Será que estavam pensando no quê? No cordeiro? Nas ervas amargas? No que estava pensando que não colocaram sentido naquilo que Jesus estava falando, né? Pastor, foi uma boa colocação mesmo isso que o pastor falou. Agora, tem muitas vezes, parece que eles estavam com a mensagem do coração que esse Messias iria acabar com o jugo romano. Uhum. Muitas vezes, pastor, parece que se a gente tem a compreensão errada de uma mensagem, você pode tampar os ouvidos para não ouvir outras. E isso acontece até hoje. Às vezes a gente está numa reunião totalmente espiritual, tem um objetivo claro, bem definido, mas às vezes a gente chega para essa reunião, Cido, com ideias pré-concebidas. Então, eles vinham lá de longe carregando o pensamento. Quem de nós aqui é o principal? E outra, os milagres que Jesus fazia parece que era para eles um sinal de que chegou o libertador. Agora não vão precisar de grandes esforços para derrotar o Império Romano. Sim. Então, ideias que a gente carrega durante muito tempo, a gente se aproxima de uma cerimônia, de um culto, ou até mesmo da Bíblia, não com o intuito de aprender, mas parece que a gente quer ensinar. Sim. E isso impediu os discípulos de ver o significado da ceia e tudo aquilo que estava acontecendo ali. Mas, amigos, eu quero desafiar vocês aqui, Cido, a olhar na Bíblia, olhar na lição da escola sabatina e perceber como é que estão as coisas no seu coração. Será que tem pensamentos, tem ideias preconcebidas que estão atrapalhando você de enxergar o verdadeiro significado das coisas? Inclusive na Santa Ceia. A Santa Ceia tem que ser uma cerimônia onde você se prepara para ela. O apóstolo Paulo recomenda cada um fazer um exame para participar. Mas a ideia é fazer o exame e participar da cerimônia. Sim. Eu desafio você a fazer uma retrospectiva na sua vida e ver se, de repente, as suas ideias não estão atrapalhando você de ter uma compreensão maior do reino de Deus. E outro desafio aqui do texto, Cida, é o seguinte: quantas vezes o galo cantou? Porque Pedro foi avisado que iria trair Jesus 3 vezes. Sim. E Marcos fala a quantidade de vezes que o galo cantou antes de Pedro trair Jesus. Um forte abraço para você, obrigado, Cido, pela companhia. Valeu, e até o próximo encontro.